Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Hotéis, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia a todos. Quem fala é Pedro Carrais, gestor de fundos imobiliários da XP Asset, junto com o Lucas Paraviso, está aqui com a gente também. A gente vai fazer a apresentação trimestral do XP Hotéis referente ao quarto trimestre de 2020. Quaisquer perguntas que vocês tenham podem enviar pelo chat do próprio Zoom, e ao longo da apresentação ou ao final da apresentação a gente vai procurar responder cada uma delas. Aproveito para reiterar que quaisquer dúvidas que eventualmente não sejam respondidas aqui durante a apresentação podem ser enviadas para o canal de RI pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Tá? Dando início à apresentação aqui na carta do gestor, a gente traz alguns destaques, começando com algumas questões macroeconômicas que fizeram parte do nosso dia a dia no quarto trimestre de 2020. Primeiro, a gente destaca uma instabilidade, uma nova instabilidade causada pelo efeito da segunda onda. A gente teve um segundo trimestre muito ruim no ano passado, em função do início da pandemia. O terceiro trimestre foi um trimestre de início de recuperação, e então, no quarto trimestre, a gente começou o quarto trimestre no mês de outubro com boas perspectivas de recuperação, quando então, já no final de novembro, início de dezembro, a gente acabou sendo afetado pela instabilidade dessa segunda onda. Ainda não é um dado oficial, mas provavelmente a gente deve fechar o PIB no ano de 2020 com uma retração de 4,4%, com um pouco de melhora em relação à estimativa anterior de 4,8%, e com uma previsão de crescimento de 3,5%, já há quem diga que a gente vai crescer um pouco menos, mas seguimos com a expectativa de um crescimento da ordem de 3,5%. Ainda do ponto de vista macro, as atenções agora se voltam para a retomada da agenda de reformas, para a manutenção do teto de gastos. A gente concluiu essa semana as eleições no Senado e na Câmara, e por conta disso a gente imagina que o país volte a entrar no eixo do ponto de vista de esteira de aprovação das tão esperadas reformas. Por fim, do ponto de vista de taxa de juros, a gente teve a manutenção dos juros no patamar de 2% na última reunião do Copom, porém já com alguma indicação de que essa taxa deve começar a subir, se não na próxima, daqui 2 reuniões, mas ainda assim a gente imagina que vai ter um cenário super favorável para o mercado imobiliário ao longo do ano de 2021, mesmo com um aumento da taxa de juros. A gente ainda acredita que esse patamar de juros estará num patamar super saudável para o desenvolvimento do mercado imobiliário. Sobre o fundo, a gente teve uma RevPAR no quarto trimestre ainda bastante baixa, porém com alguma recuperação em relação ao trimestre anterior, de R$ 58,13, reflexo principalmente da persistente baixa taxa de ocupação e da lenta recuperação do setor hoteleiro, principalmente na hotelaria business, que acaba sendo a grande parte do fundo XP Hotéis. Vale destacar alguns eventos importantes que a gente teve no segundo semestre do ano passado. O primeiro deles a gente já mencionou no último call. No dia 17 de julho, a gente concluiu uma assembleia na qual foi aprovada a segunda emissão de cotas subordinadas. Lembrando, a cota subordinada ela não é negociada no mercado secundário, é a XPHT13, e com essa segunda emissão a gente captou um montante de 6,7 milhões, integralizado exclusivamente por um único cotista, que nos deu aí um fôlego de caixa para a gente conseguir sobreviver ao cenário de baixas taxas de ocupação e, consequentemente, de prejuízo nas operações hoteleiras. No dia 16 de dezembro, a gente teve uma outra consulta formal, que tem o mesmo efeito prático de uma assembleia, no qual foram aprovadas algumas questões, dentre as quais a não configuração de um evento de amortização acelerada da cota sênior em caso de falta de resultado distribuível, que era algo que o regulamento previa anteriormente à Assembleia e nos obrigaria a vender
os hotéis do fundo para honrar com esse evento de amortização acelerada. E, como sabemos, né, o momento para a venda de hotéis é muito ruim, não somente por falta de liquidez, mas por uma precificação bastante abaixo do valor patrimonial. A carência adicional de 24 meses para início do pagamento da amortização, portanto, a gente passou de um início de junho de 2021 para junho de 2023, e a alteração do spread da cota sênior de 3% para 5% a partir de 30/12. Então, os juros remuneratórios eram de 3% até 30/12, e a partir de janeiro passam a ser de 5% ao ano. Por fim, em relação ao caixa do fundo, fluxo de caixa do fundo, a gente ainda passa por uma situação delicada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação, mas eu acho que vale destacar 2 pontos que nos trazem um pouco mais de otimismo. O primeiro, desde setembro, o fundo já tem os 14 hotéis reabertos, né, que é algo que a gente passou boa parte do ano passado com parte do portfólio fechado, e também nesse mês de dezembro, 3 hotéis localizados na região sul, todos eles administrados pela Atrio, tiveram resultado operacional positivo e, consequentemente, já pagaram um pequeno aluguel para o fundo, que nos traz uma pequena dose de otimismo em função desse momento ruim pela qual a indústria está passando. Tá? Dando sequência, no slide seguinte, pode passar, por favor, a gente traz alguns destaques. A Revipar, como já comentei, R$ 58,13. A taxa de ocupação foi de 21,9%, ou seja, uma taxa de ocupação já bem melhor em relação ao trimestre anterior. Ainda é insuficiente para a gente ter lucro em todos os hotéis, principalmente no Puma. O Puma é o principal hotel do fundo, em que a gente tem, o melhor tinha, antes da pandemia, uma exposição de 60% da receita a ele, e ele, infelizmente, ainda está com uma taxa de ocupação um pouco mais baixa, na casa de 15%, e, portanto, ainda tendo prejuízos mensalmente. Porém, na taxa de ocupação consolidada do fundo, a gente teve uma ocupação de quase 22%, um crescimento importante em relação ao trimestre anterior. A diária média, que não sofreu grandes alterações ao longo do ano passado, fechou o trimestre com R$ 265,10, uma distribuição por quarto pífia, né, de R$ 2,50, uma margem EBITDA de 0,1, virtualmente zero, e um número de quartos que não teve alteração, no total de 1.046 quartos. Tá? No gráfico à direita, a gente vê a evolução da Revipar, mostrando aí uma evolução importante de um trimestre para o outro, praticamente dobrou, mais do que dobrou de um trimestre para o outro. Pode passar. Aqui uma rápida linha do tempo, não vou falar tanto dos eventos passados, só dar ênfase aos 2 eventos que eu já mencionei na carta do gestor. Em julho de 2020, a segunda emissão de cotas subordinadas, e em dezembro de 2020, a alteração do regulamento do fundo para evitar a amortização acelerada da cota sênior. Tá? Bom, vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade a partir do cenário macroeconômico, e no final a gente volta para responder as perguntas. Obrigado, Carrasco. Agradeço a presença de todos. Dando sequência nos slides, a gente começa pelo PIB. Então, o ano de 2020, a expectativa é de fechar em menos 4,4%. Uma recessão que a gente já chegou a ver projeções maiores. Então, realmente, a gente vai ver nos próximos slides alguns indicadores importantes. A economia conseguiu recuperar com uma velocidade muito importante. Então, com isso a gente minimizou o impacto, mas ainda assim um impacto muito forte na economia. Para os anos seguintes, uma projeção em torno de 3,5% a 2,5% do PIB. Essa projeção ela tem se mantido razoavelmente constante, mas aqui ainda a gente reforça alguns alertas, né? Do ponto de vista fiscal, vai ser super importante que o investidor estrangeiro ele olha o país, a condição fiscal do país para realmente trazer o capital, colocar o capital. É importante a gente sinalizar depois dessas eleições, o mais rápido possível, uma retomada dessa discussão e principalmente dos planos para o Brasil se equilibrar fiscalmente. Não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil e também não é uma tarefa de curto prazo. Assim, as ações precisam ser realmente estruturais, incluindo as reformas. Além disso, um ponto importante é a depreciação da nossa moeda, então isso também enfraqueceu internamente o mercado, embora a nível de exportação isso tenha colaborado aí para o aumento de ganhos.
A nível internacional, a gente destaca a vitória do Joe Biden. Os mercados conseguiram acomodar razoavelmente bem, e hoje a gente está vendo os Estados Unidos ainda focado na questão interna mesmo de estímulos à economia, o que, para os países emergentes, principalmente, para o mundo como um todo, isso acaba ajudando positivamente. E, por fim, a gente destaca também a questão da pandemia. A gente ainda vive na chamada segunda onda, uma pandemia que a questão da imunização ela é central. Então, a gente espera aí que o país se reorganize o mais rápido possível para melhorar o processo de imunização e a gente conseguir ter maior conforto na circulação das pessoas. Em relação à meta Selic, como o Carrasco já colocou, o governo tirou, o Copom tirou o Forward Guidance, então ele tirou uma trava virtual que foi criada não há muito tempo, isso é usado muito nos países europeus. Com essa retirada dessa trava, basicamente, o que o Copom está sinalizando ao mercado é que ele pode, quando necessário, aumentar a taxa de juros. E isso tem sido discutido uma vez que a inflação ela começou a se elevar e, inclusive, saiu do centro da meta. A gente vai ver no próximo slide. Para o setor imobiliário como um todo, falando dessa taxa, como a gente tem reforçado, é uma taxa muito importante para estímulo no geral, mas ela ainda não é suficiente do ponto de vista da hotelaria, porque aqui no curto prazo a hotelaria sofre muito mais com a questão da restrição das pessoas. Então, o que a gente espera é o processo de imunização melhorar essa circulação das pessoas e ainda combinado com uma taxa de juros que ainda que aumente um pouco, ainda vai estar num patamar muito baixo, histórico, e vai propiciar aí uma retomada do crescimento. No slide seguinte, a gente traz a produção física industrial. Então, aqui um gráfico muito importante para demonstrar a recuperação em V. Inclusive, a gente destaca que, em relação ao período pré-pandemia, esse gráfico já demonstra, esse índice já demonstra um crescimento de 2,6%, ou seja, ele recuperou toda a queda que aconteceu a partir do mês de março. Então, esse é um indicador muito importante. A indústria, como a gente tem se destacado, ela tem se adaptado muito bem ao processo, à dinâmica, ao nível de incerteza. Então, a indústria brasileira, sem dúvida, deu uma grande resposta para esse período tão difícil. Em relação ao índice de confiança empresarial, que a gente traz para mostrar principalmente uma expectativa, um indicador antecedente da economia, ele recuperou também rapidamente após a de março, mas agora, neste momento, a gente vê um gráfico, de certa forma, estabilizado. Então, o empresário ele está num compasso de espera, ele está realmente esperando os próximos passos econômicos da imunização para poder investir. Isso acaba atrapalhando um pouco esse pace. Então, a gente destaca que se essa questão da espera ela continuar, isso acaba reduzindo um pouco a velocidade da recuperação, tá? Que a gente vai acompanhar trimestralmente. No próximo slide, a inflação, a gente colocou os dois indicadores, GPM e IPCA. O GPM fechou em 23,1% no ano de 2020, basicamente com o efeito da desvalorização do real. Como essa cesta é formada de produtos e commodities, então produtos dolarizados, isso acabou influenciando esse indexador e disparou ele em relação ao IPCA. Quanto ao IPCA, ele ficou em 4,5% acima do centro da meta. Então, essa é uma questão muito relevante para o próprio Copom, o que sinaliza que, de fato, é um aspecto que agora precisa estar muito mais próximo no acompanhamento para evitar que ele saia aí do centro da meta nos próximos anos. Em relação aos próximos anos, a gente vê que esses dois indicadores estão equilibrados, e essa é a expectativa geral de mercado. E, por fim, o CAGED, geração líquida de vagas, de empregos, um indicador muito importante para a gente aqui na economia, né, e influencia todo o consumo. A gente vê que o indicador ele já superou o período pré-pandemia. A gente traz aqui que mais de 140 mil vagas foram criadas, então é um saldo positivo em relação a todo esse período vivido. Então, isso, sem dúvidas, é também mais um motor
para a gente poder equilibrar as contas e poder ter aí uma situação um pouco melhor das famílias. A gente está vendo que há uma grande dificuldade em manter os incentivos emergenciais, então a geração de emprego vem aí de forma a equilibrar essa discussão. Pode passar, por favor. Agora a gente entra dentro do fundo. Primeiro, o resultado, a gente traz o resultado dos últimos trimestres. A gente pode observar que, basicamente, o último trimestre com receita de locação, com receita de distribuição dos hotéis, foi o primeiro trimestre, e todos os trimestres seguintes com essa questão, primeiro com as questões dos fechamentos, a gente viu que somente em setembro a gente completou 100% dos ativos em operação. Então, com isso, o impacto foi direto no fundo, na veia, realmente, e startou, inclusive, a necessidade da cota subordinada, a emissão já comentada pelo Carras, e no último trimestre, um pouco mais de despesas, porque aqui a gente tem um encontro de contas das diligências e todo o processo acumulado no exercício em relação aos esforços de oferta. E do lado direito, a gente tem as características das classes. A gente atualizou, né, com o resultado da consulta de dezembro, então a cota passou a ter 7 anos, ganhou 24 meses, exatamente para a gente poder ter um tempo de maturação dessa indústria, da recuperação da hotelaria, a amortização a partir de junho de 2023, então aqui um fôlego bem relevante para o fundo, para ele poder trabalhar tanto a recuperação dos ativos quanto oportunidades nas propriedades. Os rendimentos prioritários, eles seguem, mas agora tanto com o extra quanto com o CDI, então lembrando, a gente tinha CDI mais 3% até 30/12, e isso se fixou, e a partir de 30/12 a gente tem CDI mais 5, tá? E a questão da conversibilidade, ela pode ser feita a qualquer tempo. O restante das classes, apenas o reflexo aí da alteração da senior. Pode seguir, por favor. Em relação à variação histórica da cota ordinária, considerando ela como uma cota base do fundo, para a gente acompanhar todo o histórico, a gente tem o valor patrimonial da cota, inclusive acho que foi uma pergunta aqui no Q&A, ela ainda não reflete os laudos de 31/12, tá? Então, em razão principalmente desse nível de incerteza, e a gente viu uma piora, principalmente nos últimos 2 meses, novembro e dezembro, dentro desse mercado, né, um mercado que ele teve um terceiro trimestre muito importante, um outubro também muito importante, e em novembro a gente começou a ter algumas sinalizações negativas em relação à circulação de pessoas, a segunda onda na Europa, principalmente de onde vem voos que alimentam a taxa de ocupação de alguns hotéis, como o Puma. Isso trouxe maior incerteza, então foi necessário acompanhar um pouco mais esse processo. A gente deve, nos próximos dias e semanas, divulgar, o administrador deve divulgar a cota atualizada, na questão da DF de 2020, ela vai trazer os detalhes desse valuation e vai ser parte da aprovação de contas que acontece anualmente na AGO. Pode seguir, por favor. Indicadores operacionais. Então, aqui, dando um pouco mais de detalhes, o RevPAR fechou o trimestre em R$ 58, o mesmo trimestre em 2019 tinha sido de 194, então a gente vê uma grande distância em relação ao último trimestre, a comparação ano a ano. Taxa de ocupação, 22%, então não é uma taxa de ocupação que promove um break-even, né, no geral, nas propriedades. Então, a gente tem destacado em alguns comunicados que algumas propriedades no Sul começaram a alcançar esse break-even e com alguma distribuição, mesmo que não representativa, mas, por enquanto, principalmente as principais propriedades do fundo localizadas em São Paulo, elas ainda não chegam nessa taxa de equilíbrio, tá? Em relação à receita do ativo, sobre a receita do fundo, 100%, então, no quarto trimestre, da receita vai vir das propriedades do Sul, foram 3 propriedades, o caixa acontece em janeiro, mas a gente já destacou, inclusive, em materiais, de que não será uma distribuição relevante, mas é uma sinalização. Aqui a gente precisa realmente acompanhar dia a dia, e as sinalizações são muito importantes dentro dessa indústria, nesse processo lento de recuperação.
Diária média, 265. Então, aqui um ponto importante para destacar para vocês é que a estratégia geral da Core foi de segurar a taxa, a diária média. Então, a elasticidade de diminuir essa diária não era relevante, foi estudado isso. Então, dessa forma, a gente tem uma situação em que a gente consegue razoavelmente segurar a diária média para que, quando a ocupação recupere, a gente também tenha uma rápida recuperação de receita, o que não iria acontecer se a gente, de fato, fosse agressivo, a indústria como um todo, diminuindo essa diária. Tá? Distribuição por quarto, então, praticamente zero, e margem de distribuição também praticamente zero. Deixa eu passar, por favor. Falando de mercado, a gente destaca que as classes em negociação, que é a senior e a ordinária, elas não têm uma recorrência de trading, né, um volume muito grande de trade. Então, a gente vê alguns picos aí no final do ano, mas, no geral, um nível baixo de trading. Em relação à evolução da cota, tanto a cota senior quanto a cota ordinária estão abaixo da cota patrimonial. A gente já destacou anteriormente, essa cota patrimonial vai sofrer uma variação, os estudos estão em conclusão, e hoje, olhando, as duas estão abaixo. Em relação à cota ordinária, ela fechou dezembro em menos 48% em relação ao valor patrimonial, um perfil relativamente parecido com o trimestre anterior, e a sênior em menos 18%. Pode seguir, por favor. Em relação à base de cotistas, também poucas alterações, 18% institucional. Em relação às regiões, 82% concentrado no Sudeste. E em relação à quantidade de cotistas, uma pequena diminuição de 2%, então estabilizado aí na faixa de 1.600 investidores. Por fim, a gente traz a questão da diversificação. Obviamente, falando em estratégia, o fundo ele foi concebido no conceito de business, então as propriedades, no geral, estão focadas em business. A gente tem algumas propriedades que se aproveitam do turismo, como, por exemplo, em Foz do Iguaçu, mas as principais propriedades que estão localizadas em São Paulo, que é o Pullman, o Ibis Barra Funda e o Ibis Budget Paraíso, eles têm um perfil mais business. O Budget Paraíso, por estar na Paulista, ele pega também um pouco dessa questão do turismo, mas muito mais relacionado a eventos, né? Eventos de curta duração e também muito relacionado à circulação de pessoas. Já o Ibis Barra Funda, ele é um ativo com bastante corporativo, né? Uma demanda grande de corporações ao redor e também de eventos corporativos. E o Pullman também, além disso, o Pullman tem a questão das companhias aéreas. Então, a circulação de pessoas e principalmente o que acontece nos outros países influenciam diretamente o Pullman na medida que os voos são reduzidos, e isso acaba diminuindo essa demanda. Pode seguir, por favor. Por fim, a gente mantém aí as características principais das propriedades. Aqui hoje a gente aproveitou e deu um pouco mais de cor em relação à estratégia dessas propriedades. E a gente agora, eu vou passar a palavra para a Bianca, para a gente poder seguir com perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Paraviso. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por gentileza, enviar somente através do espaço de Q&A, tá ok? Obrigada. Bom, pessoal, puxando a palavra novamente, é o Pedro Carras falando, a gente já recebeu algumas perguntas. Para aqueles que já enviaram perguntas, por favor, deem uma olhada no chat, porque eu já respondi algumas delas lá pelo próprio chat. Para as que eu não respondi ainda, eu vou responder aqui agora ao vivo, tá? Bom, o Luiz faz uma pergunta que é a seguinte: estão estudando alguma forma de deixar o portfólio menos frágil, diversificando um pouco o ramo de atividade dos hotéis? Por exemplo, permutando alguma unidade ou adaptando algumas para servir de senior housing? Acredito que todos os investidores estão um pouco apreensivos em relação aos impactos da pandemia, sobretudo dos impactos
impactos que podem ser permanentes e consideraria saudável alguma medida ativa nesse sentido do fundo. Sem dúvida, Luiz, acho que, primeiro, a gente gostaria muito de conseguir diversificar ainda mais a carteira dos hotéis do fundo, inclusive passando a olhar para uma modalidade que a gente não tem, que é a hotelaria de turismo, né? O turismo doméstico ele ganhou relevância ao longo da pandemia, porque as viagens internacionais deixaram de ser mais frequentes. Porém, pensar em comprar ativos nesse momento é uma missão tanto quanto difícil, porque para isso a gente precisaria fazer novas emissões de cotas e fazer emissões de cotas num cenário em que o valor de mercado da cota está super descontado do valor patrimonial, e mais do que isso, que o fundo não tem distribuído dividendos mensais, torna uma missão bastante complexa fazer a emissão de novas cotas para que a gente pudesse almejar novas aquisições para diversificar o portfólio. Por outro lado, a gente tem conversado bastante com a Accor, que é a administradora, a operadora dos 3 hotéis de São Paulo, e também com a Atrio, né, que é a maior franqueada da Accor no Brasil, sobre a possibilidade de utilizar os hotéis para outros fins, dentre eles home office, né, dentre eles armazenamento, como se fosse um self-storage, né, armazenamento de bens, eventualmente o senior housing, uma série de iniciativas têm sido pensadas. Algumas iniciativas já têm sido implementadas pela Accor, né, inclusive o Pullman, que é um dos nossos principais hotéis, ou nosso principal hotel em termos de representatividade, tem passado por alguns testes, e a gente está, sim, fazendo algumas, junto com a Accor, obviamente, né, tomando algumas iniciativas para tentar melhorar a ocupação dos hotéis. O Matheus pergunta, caso persista essa taxa de ocupação atual de 20%, por quanto tempo o fundo se mantém com o caixa atual, para não ser necessária uma nova emissão? Matheus, em relação aos 6,7 milhões que a gente captou no meio do ano passado, conforme nossas previsões, a previsão é que esse caixa finalize agora ao longo do mês de fevereiro. Tá? Por outro lado, a gente não imagina que vai ser necessária uma nova emissão, porque a gente está, neste momento, numa negociação com a Accor para renovar o contrato de operação do Pullman. Né? Isso é comum na indústria da hotelaria, de tempos em tempos, normalmente de 10 em 10 ou de 20 em 20 anos, os contratos vencem com os respectivos operadores, e a gente está, nesse momento, finalizando a negociação de renovação do contrato do Pullman com a Accor, que vence agora em fevereiro de 2020, e com a renovação é bem provável que a gente receba um valor, ainda não posso dar disclaimer dele, porque não temos nenhum documento assinado, mas um valor relevante que entraria no caixa do fundo e recomporia o caixa do fundo para a gente continuar passando com menos preocupação por esse momento de instabilidade. Então, o cenário base no qual a gente está trabalhando é que não vai ser necessário nenhuma nova emissão. Tá? O Henrique pergunta aqui, ele fez uma pergunta e depois ele diz que a pergunta mira mais a longo prazo. Quando todas as cotas forem convertidas em ordinárias, gostaria de identificar quantas cotas a mais existirão em relação à situação anterior à pandemia, tanto pela repactuação das seniors quanto pela nova emissão de subordinadas. Henrique, eu não sei se eu entendi tão bem, mas só trazendo aqui um pouco de números, né? Quando a gente concluiu a segunda emissão de cotas, no final de 2018, a gente tinha aproximadamente 160 milhões de cotas seniors, 60 milhões de cotas subordinadas, tá? E 160 milhões de cotas ordinárias também, num total de 380 milhões de patrimônio líquido aproximadamente. Com a emissão de novas cotas subordinadas, ao invés de ter 60 milhões, a gente passou a ter 66,7 milhões de cotas subordinadas. E em relação à cota sênior, a gente não teve nova emissão de cotas sêniores, portanto, a conversão vai ser no mesmo processo que já estava previsto anteriormente, de 1 para 1, em relação ao preço de emissão original de R$100. Portanto, do ponto de vista de diluição, a repactuação das seniors não causa uma diluição maior, a não ser pelo fato de que a gente vai ter
um custo de juros remuneratórios maior, dado que ele passou de CDI mais 3 para CDI mais 5. Tá? O Flávio comenta aqui, usando o passado recente como exemplo, qual seria a ocupação média do fundo em uma situação de normalidade, ou seja, sem pandemia? Flávio, no final do ano passado, a gente teve uma ocupação de 65% no consolidado do fundo, e a nossa expectativa é que a gente chegasse ao longo de 2020, sem pandemia, né, a 70% ou mais. Então, uma situação de normalidade que a gente teria sem pandemia seria alguma coisa entre 65% e 70% de ocupação. O Bruno pergunta, como funciona a conversão de XPHT11 em XPHT12 a qualquer momento quando a cota começar a ser amortizada? O regulamento é omisso. Supondo que no futuro tenhamos uma amortização de 50% no XPHT11, qual a opção? Bruno, a partir do momento que a XPHT11 começar a ser amortizada, a conversão seria considerando a amortização. Portanto, se você já amortizou 50%, você só vai conseguir converter pelos mesmos 50% de ordinária. Né? De fato, o regulamento ele é meio dúbio nesse aspecto. A gente, inclusive, está em contato com o administrador para alterar isso, mas a conversão considera, sim, a amortização. Né? Ou seja, não há um benefício do cotista sênior aguardar a amortização antes de fazer a conversão, dado que a conversão vai ser proporcional ao montante ainda não amortizado. Tá? O André pede para detalhar um pouco a regra de cash sweep aprovada na última Assembleia. André, como é que funciona? Né? A gente não está pagando os juros da cota sênior desde março, né? Desde março de 2020, quando a pandemia pegou o fundo no contrapé. Então, o que acontece é que o que foi aprovado nessa Assembleia, além da alteração dos juros remuneratórios a partir de janeiro e além da prorrogação em 2 anos da carência, o que ficou combinado é que, a partir do momento que o fundo voltar a ter resultado positivo, o que depende totalmente da recuperação da ocupação dos hotéis, e eu já vou responder essa pergunta do Bruno logo na sequência, todo o saldo inicial que for gerado de resultado vai servir para pagar todo o saldo acumulado de juros acruados e não pagos, que estão acumulando no passivo do fundo. A partir do pagamento de todo o saldo acumulado desde março de 2020, a gente paga os juros recorrentes, né, os juros correntes daquele mês específico, e do que sobrar, 50% servirá para iniciar uma amortização acelerada da cota sênior e os outros 50% servirão para fazer o pagamento dos juros, dos rendimentos da cota ordinária. Então, o cash sweep prevê exatamente isso, 50% para pagar a amortização acelerada da cota sênior e 50% para pagar o dividendo da cota ordinária. Tá? E aí, ainda em relação a isso, o Bruno pergunta, pelos cálculos atuais, qual a taxa de ocupação média para break-even do fundo? Bruno, isso depende do perfil do hotel. Né? Um hotel mais econômico como o Ibis, ele tem um break-even mais baixo, porque ele tende a ter margens mais altas. Um hotel mais upscale como o Pullman, ele tende a ter um break-even mais alto. O que eu posso te adiantar é que, durante a pandemia, a gente teve que atuar em várias frentes para reduzir as despesas, dentre elas, inclusive, o corte de funcionários, e a gente cortou de 20% a 30% da folha de pagamento de cada um dos hotéis, o que serviu e continuará servindo para a redução do break-even dos hotéis. Então, para um hotel econômico, a gente tinha um break-even na casa de 30% a 35% pré-pandemia, que hoje está mais para 20%, 25%, e para um hotel como o Puma, que tinha um break-even na casa de 40%, 35%, 40%, hoje está mais na casa de 25% a 30%. Tá bom? Pessoal, acho que respondemos todas as perguntas. Reitero, quaisquer dúvidas adicionais, a gente está à disposição pelo e-mail ri@xpasset.com.br. A gente agradece mais uma vez a participação de todos e até o próximo trimestre. Obrigado e bom dia a todos.